Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função afim. A gente pode chamar de função afim ou função de primeiro grau, tá? Os dois nomes significam a mesma coisa. Afim significa que ela vai ter uma outra variante, tá? E primeiro grau significa que o expoente dessa variável é o 1, tá? Aqui esse x aqui ele sempre vai estar elevado a 1, por isso que não precisa aparecer. De maneira geral, a gente tem que uma função afim ela é muito utilizada para calcular variações, tá? Variações, principalmente isso. E aí, dentro dessas variações, a gente calcula a variação de produção, de custos, temperatura, tempo, entre outras coisas. Coloquei vírgula aqui porque é uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar com a função. A função afim, ela vem representada desse jeito aqui, ó. Função ax mais b, tá? Sempre nesse sentido aqui. Às vezes esse b aqui não vai existir, ele vai valer zero, tá? O a é o coeficiente, o x é a variável, tá? E o b é a constante. Esse b aqui ele pode ser zero, só o a que não pode ser zero, tá? O a ele nunca pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, senão a gente não vai ter função nenhuma. Aqui ó, a gente vai ter que normalmente esse lado aqui é a função a variável dependente, tá? Então ela vai variar de acordo com essa variável aqui, e essa variável aqui é onde ela não vai variar de acordo com ninguém. Ela vai ser a nossa variável independente. De maneira geral, o y, normalmente a gente trabalha com o y variando de acordo com o valor de x. Esse x aqui a gente vai ter alguns valores para ele, tá? 1, 2, 3. E aí, de acordo com esses valores aqui, o y vai ter valor também. Então, para esse vídeo aqui, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro diz que Jorge trabalha com seu carro e o abastece em um posto onde a gasolina custa R$ 3,50. Na semana 1, ele coloca 151 litros. Na semana 2, 210. Na terceira, 120 litros. Calcule o gasto semanal de Jorge. Então, esse gasto semanal aqui é uma coisa que vai variar, tá? De acordo com essa função aqui, ó, que é a função de primeiro grau, ax mais b. Primeiro passo é escrever a função geral. Depois é analisar se a gente vai ter todos os elementos aqui, ó. De cara eu vejo que não tem nenhum valor adicional, um valor fixo que ele vai pagar. Então esse b aqui nesse caso não vai existir, ele vai valer zero e não vai precisar estar na função. Os dois únicos valores que eu vou ter é o a e o x. O a é o coeficiente, x é variável. Lembrando que o coeficiente também não varia. Então, eu vou ter os valores lá em cima. Esse 3,50 que vai ser na primeira semana, na segunda e na terceira, o mesmo valor. Tá? Na primeira semana, eu vou ter 150. Na segunda, 210. E na terceira, 120. São valores que variam. Né? Então, assim, ó. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Se eu colocar 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 3,50. Se for 2 litros, R$ 7,00. Se for 3, vai ser R$ 10,50, certo? Então, se eu quiser colocar 150, eu vou ter que multiplicar por 3,50. Se eu quiser 210, vou ter que multiplicar por 3,50. Se eu quiser 120, multiplicar por 3,50. Então assim, eu já achei o a, que é 3,50, e o x é a variável, que está aqui e está aqui. Vou fazer a primeira aqui, mas vou fazer de um jeito diferente essa multiplicação. Eu vou quebrar esse 3,50 em duas partes, uma parte de 3 e uma de meio. Isso aqui é decomposição de números, tá? Quinto ano. Ó, 3 vezes 150, 450. Meio vezes 150, 75. Na primeira semana, ele pagou R$ 525. Na segunda semana, 3 vezes 210, 630.
Meio vezes 210, 105. Na segunda semana, ele pagou 735. Na terceira semana, ele pagou 3 vezes 120, 360. Meio vezes 120 é 60. Na terceira semana, ele pagou 420. Então, aqui são os valores de Y para os valores de X, com esse aqui sendo o coeficiente, tá? Já no exemplo 2, eu tenho, vou fazer do mesmo jeito, tá? O primeiro passo lá era colocar a fórmula, né, da função afim, que é isso aqui, ó, coeficiente, variável, valor fixo ou constante. Então aqui eu tenho 1,50, vou colocar com 1,50, eu vou colocar o R$11 que tem ali, e eu tenho 210, tá? Vou perguntar agora aqui, ó. Aqui diz que por quilômetro, então eu tenho que para cada quilômetro que eu rodar, que a transportadora roda, ela vai cobrar 1,50. Se for 1 quilômetro, vai ser 1,50. Se for 2, vai ser R$3, né? E se for 210, então eu vou ter que multiplicar esse 1,50 pelo 210, tá? E agora eu vou ter, aqui no enunciado diz assim, ó, calcule os valores finais de um frete de 210 km com entrega rápida ou com entrega normal. Aqui diz, para entrega rápida tem um adicional de R$11. Então esse adicional, eu vou começar a calcular primeiro aqui, ó, a entrega rápida. Na entrega rápida eu tenho os 210 km vezes 1,50 de cada quilômetro, mais os R$11 que são a taxa aqui, ó, para entrega rápida. 1,50 vezes 210, eu posso fazer 1 vezes 210 mais meio vezes 210, que é 105. E aqui eu tenho 315, que eu coloco aqui. Aí eu coloco mais a taxa, que é o valor fixo, e eu vou ter o valor final para entrega rápida. Para entrega normal, é só esse 1,50 mais o 210. Não tem esse 11 aqui. Então vai ficar 315 para entrega normal, né? Vou colocar o N aqui. E o R para 326. Aí, no caso, como a diferença é pouco aqui, né? Não é muito grande, eu optaria por essa entrega aqui, ó. Seria mais vantajoso, né? E para finalizar esse vídeo de introdução, eu trouxe um terceiro exemplo, que eu acho que é o mais complicado de se trabalhar. É quando tu analisa figuras e quantidades, tá? Tu vai dar quantidade para função. E vai seguir do mesmo jeito aqui, ó. Eu vou colocar o A, né? AX mais B aqui, tá? Certinho. E vou começar a perguntar assim, ó. Primeira coisa, eu tenho que perguntar qual que é o meu valor fixo. Qual que é o valor aqui, ó? Aqui eu tenho uma bolinha, aqui 3 bolinhas, 5, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 9. Qual que é o valor que repete em todas elas? Se eu pegar o 2 aqui, ó, o valor 2, ele não vai se repetir na primeira. Então, o único valor que vai se repetir é o 1. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 também, e na última também, tá? Esse 1 aqui, ó, eu vou colocar esse sinal de mais porque é o meu valor fixo, tá? Vou colocar em todas elas. E agora eu vou perguntar, para eu ter 1, quanto que eu tenho que adicionar aqui na primeira? 0, né? Na segunda aqui eu tenho que colocar 2. Nessa aqui 4. Nessa aqui para eu ter 7 eu tenho que adicionar 6. As bolinhas que estão fora aqui, ó. E aqui no final aqui eu tenho 8 bolinhas fora. Tô montando a fórmula, tá? Tô fazendo pela dedução de fórmulas aqui, ó.
Esse carinha aqui, ó, eu já consegui traduzir ele, que é o mais 1. Falta esse aqui, ó, e vocês estão vendo que aqui é uma multiplicação de um coeficiente pela variável. E aí eu vou começar a trabalhar nesse sentido aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, 0, eu posso ter multiplicações infinitas tendo o 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Mais 1, eu poderia colocar 1, 2, 3, qualquer número, daria certo aqui. Nesse aqui, ó, eu teria 2 vezes 1, ou 1 vezes 2. Nesse caso aqui, os dois dariam certo. Tá? Nessa aqui, 2 vezes 2, ou 4 vezes 1. Vou colocar essa aqui, ó. Essa aqui, 2 vezes 3, dá certo também. 2 vezes 4, dá certo também. O que eu tenho que entender é que esse A, ele não é uma variável. Então, ele não pode mudar. Então, nesse caso aqui, ó, esse 1, essas outras multiplicações, 1 vezes 4, 4 vezes 1, ou... nesse caso aqui não ia mudar, tá? O único valor que eu tenho de coeficiente que é igual seria esse 2 aqui, ó. Que ele não ia mudar nada. Então, eu consegui o coeficiente. No lugar do A é o 2. No lugar do X, como está variando, eu não vou colocar um número. Eu vou colocar uma letra, eu vou deixar o X aqui, ó. E no lugar do B, como eu sei que o 1 sempre está aqui, ó, é um valor fixo, ele vai ficar mais 1. Então aqui, ó, respondida a primeira parte da questão, que é essa aqui, ó, escreva a função que determina a variação, é essa aqui, ó, tá? 2 vezes o x mais 1. Na segunda pergunta, ele faz assim, ó, ele pede para calcular o número de círculos do 10º conjunto. Daí a gente vai ter que analisar. Esse aqui é o primeiro conjunto, esse aqui é o segundo, terceiro, quarto e quinto. Ele pede o 10º. E aí a gente vai ter que analisar que para o primeiro, a variável foi 0. Para o segundo círculo, a variável foi 1. Para o terceiro conjunto, 2. Para o quarto, 3. Estão notando que sempre é menos 1? 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. Então eu vou ter, para o 10º conjunto, eu vou pegar essa função aqui, ó, e vou pegar 10º conjunto menos 1. Mais 1. Fazendo a multiplicação, eu primeiro faço o que está dentro do parênteses, vai ficar 2 vezes 9 mais 1. Esse 2 vezes 9 vira 18, mais 1. E eu tenho que no 10º conjunto eu vou ter 19 círculos. Tá? Por hoje é só, muito obrigado e até mais.